Olá pessoal, bem-vindos ao canal Nutrição Menos é Mais. Hoje nós vamos ver a seguinte pergunta: você sabe se alimentar? Então antes eu queria fazer uma comparação. Imagina uma cidade. O nosso corpo é como uma cidade. A cidade tem abastecimento de energia, quer dizer, para ela funcionar tem que ter uma entrada de energia, certo? A cidade tem várias fontes de energia entrando, hidrelétrica, solar, e essas fontes de energia, algumas delas são mais poluentes do que outras, né? As chamadas fontes de energia limpa, que são aquelas do sol, do vento, que não perdem energia para dar energia, são fontes limpas, não poluem. E tem aquelas fontes mais tradicionais, uma hidrelétrica interrompe a sequência do rio, né, para fazer a represa, então já é uma interferência na natureza e tem poluições. O corpo, pessoal, funciona exatamente igual uma cidade. No corpo, ele é energizado por fontes de energia, certo? Até hoje, durante esses milênios, né, se achou que a única fonte de entrada de energia para o corpo físico seria a comida, né? Isso é tradicional, ensina nas escolas, o pai fala para o filho, tem que comer tudo. Então essa é a noção tradicional da sociedade. A comida dá energia para o corpo, ponto. Nas minhas pesquisas de 45 anos, o que acontece? Usando muito esse livro aqui, Arnold Ehret, um médico alemão que já morreu há 100 anos, foi assassinado, né? Então aqui está o centro das minhas pesquisas científicas. É um médico alemão, Arnold Ehret. Ele descobriu novas fontes de entrada de energia para o corpo. Então o nosso corpo tem outras fontes de entrada de energia, isso que é interessante saber. E são fontes mais limpas, menos poluentes, mais nobres, mais sutis. Exemplos: o sono, a energia do sono, a energia que entra da ação boa. Você tem uma virtude, resiliência, por exemplo. Então você insiste num sonho, num projeto, e aquilo te anima, te dá entusiasmo para realizar aquele sonho. Essa energia, dessa virtude da resiliência, alimenta o corpo. Já pensaram nisso? Então é uma outra fonte de energia. E assim as virtudes todas são fontes de energia limpa, que não polui. Você tem aquela energia à disposição infinita. Já no caso da alimentação, título do vídeo, você sabe se alimentar? Qual é o foco aqui do meu canal? É passar para vocês que a alimentação não é principalmente, a finalidade não é energética, mas a alimentação pode ou não bloquear a entrada que vem através da comida, não da comida em si, mas através dela. Então a comida consegue ser um caminho, um trânsito, né? Um canal que flui a energia para o corpo. Pode ou não. Por que eu estou falando pode ou não? Aí sim, você sabe se alimentar? Depende do tipo de alimento. Tem alimentos que transportam a energia sem bloqueio nenhum, não bloqueiam a entrada para o nosso corpo. Quais? Vocês sabem: frutas, legumes, peixe, alimentos leves. O peixe não tem músculo, o peixe tem ômega 3. O peixe é praticamente um legumes vivo, né? Do mar. Então ele é bem meio que ao contrário da carne vermelha. A carne vermelha é inflamatória, tem músculo, difícil de digestão, e o peixe é como um legumes.
Então, peixe, legumes e basicamente frutas é a alimentação que não bloqueia a entrada de energia para o nosso corpo. Então, esse é o grande segredo dele, Arnold Ehret. Inclusive, tem aqui um que eu sigo, é referência no Brasil, é o Eduardo Couraça também, não sei se ele vai me permitir falar, enfim, ele também fala que as frutas, né, os legumes, são os alimentos melhores para o ser humano, mais adaptados. E no vídeo de hoje eu queria mostrar um alimento que bloqueia um pouco a energia, né, que é o pãozinho, né, pão branco. Esse alimento, ele bloqueia a energia. Aí vocês podem falar, época de Cristo comia pão e nunca ficou doente, tá? Sim, mas lá, na época de Cristo, é outro trigo, é outro produto, não tem nada a ver com isso daqui que deram o mesmo nome de trigo. Já não é trigo. Esse é um livro interessante para vocês lerem, tá? Eu vou indicar bastante livro. Barriga de Trigo fala aqui, ó. Você sabia que 2 fatias de pão integral, hein? Nem o branco, podem elevar a taxa de glicose mais do que 2 colheres de açúcar? Então ele é até mais prejudicial do que o açúcar, né? Por quê? Porque ele tem um elemento aí que sofreu engenharia genética. Em 1950, a engenharia genética entrou no gene, lá no DNA, RNA do trigo, e injetou, né, moléculas do leitão, do porco, enfim, eles injetam lá outras moléculas para aumentar a resistência e mudar a característica do trigo original. Então o trigo tinha 1,20 m de altura e hoje o trigo tem 45 centímetros, chamado trigo anão, que é produzido nos Estados Unidos, Argentina, e é exportado para o Brasil. O Brasil importa trigo todo mês, bilhões e bilhões de dinheiro vai para os Estados Unidos e Argentina para comprar trigo. Aliás, não é trigo, é esse elemento aqui da engenharia genética. Isso já não, o corpo não consegue ler, fazer uma leitura do que é isso aqui, porque ele sofreu a transmutação negativa, que chama, uma engenharia genética que o corpo não digere bem. O glúten desse pão aqui é pior, é diferente, faz mal. Então ele vicia, é um glúten que gera dependência química mesmo, tá? Então se vocês ainda comem pão francês, um conselho que eu dou numa transição é tirar o miolo, tá? Porque nesse livro aqui do Arnold Ehret, ele fala claramente que o pão, quanto mais torrado a casca, menos glúten. Então, quanto mais torrado, menos glúten, menos faz mal. O miolo é o que mais faz mal, porque não tem casca, né? Então, aquilo é um glúten, uma cola violenta que vai para as artérias quando não é digerida. E geralmente não consegue digerir tudo e aí vai como toxina para o organismo, né? Esse é o perigo. Então, vocês tirem todo o miolo, joga fora para as galinhas, para quem quiser, e come só a casquinha dele nessa transição. Ou se vocês já estão num pão integral, ou um pão de milho, melhor pão de mandioca, que não tem glúten nenhum. Aliás, a vocação do Brasil era mandioca, né, dos índios, e milho, e foi corrompido pela importação de Portugal e tal, de trigo. Entrou na cultura brasileira. Não é cultura brasileira isso aqui. E a gente gasta dinheiro importando, porque ele gera dependência. É realmente um vício. A gente fica viciado nesse tipo de elemento aqui. É quimicamente provado, tá? Aqui no livro é um médico, tá? É um cardiologista. Ele fez milhares de pesquisas, pacientes dele,
e ele viu que no organismo isso daqui é uma droguinha que vicia a pessoa e ela não consegue ficar sem. Então isso é interessante vocês terem alternativas, né, para pão de mandioca e pão de milho. Então vou dar uma dica para café da manhã. Vocês podem fazer um café da manhã maravilhoso com muitas opções de frutas, mas só tem que evitar glúten e a gordura, né, fritura, e também lactose, leite animal. Tirando leite animal e glúten, pode comer à vontade, frutas, legumes, banana, tudo. Essa é uma recomendação não minha, inclusive da doutora Kátia Haranaka, que é uma doutora, está no YouTube, é famosa, e ela indica, vocês têm que evitar glúten e leite. Ela bate nessa tecla. Se vocês fizerem 100 dias, ela fala, 100 dias sem glúten e sem leite de vaca. Faz a experiência, 100 dias. Vocês vão ver uma transformação fantástica no seu corpo, na sua vida, na sua energética. Claro que tem que ter acompanhamento médico, né? Então, faça a experiência que vocês vão gostar.